hoje nós trouxemos a nossa querida Ineide Costa, que é analista comportamental, que mais do que uma profissional, ela tem uma sensibilidade muito interessante, onde ela pode mostrar para você, através de tudo que ela aprendeu, de tudo que ela tem se capacitado, de tudo que ela tem levado como mentoria, mas colocado na prática, que uma vivência influencia muito. E somada a toda essa experiência profissional, pode chegar a uma qualidade de vida, é um propósito e é uma profissão que verdadeiramente quer chegar até você, mãe e pai, para te ajudar. E você também, jovem, você adulto, nós profissionais. E hoje nós vamos conversar com a Ineide, né, Ineide? Oi, que bom te receber. Muito bom a gente receber, para a gente entender um pouco desse papel. Eu sei que em pouco tempo não dá para a gente destrinchar tudo que a gente precisa. Mas a gente vai dar umas pinceladas onde talvez você que é dono de colégio, você que é dono de universidade, você que é patrão, né? Muitas vezes você quer ensinar algo para o teu funcionário que nem você sabe, que nem você traz para si. Você só vai entender um colaborador quando você se entender. Será que eu falei alguma mentira? Não, Vanusa, de forma alguma. É impressionante. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Obrigada mais uma vez pelo convite. Pra gente é um prazer te receber aqui, você sabe disso. Interessante que você pontuou exatamente o como que acontece. A base é a família. Um profissional, quando ele chega no mercado, que muitas vezes ele não está preparado para receber um feedback, a base dessa falta de preparação não é o trabalho onde ele está, é a forma como ele foi criado e o ambiente no qual ele esteve inserido desde quando ele nasceu. Porque assim, Vanusa, trazer aqui um pouquinho de ciência para as pessoas entenderem que isso aqui não é oba-oba e que não é... A escola, ela não ensina você a lidar com as suas emoções. A escola ensina você a aprender matemática, português, fazer uma descrição de um texto. Ela ensina você a parte cognitiva. Mas quando a gente vai para a ciência, de acordo com o psicólogo e escritor Daniel Goleman, 13% apenas do nosso resultado vem do quanto que eu sei, de um currículo, de uma capacitação técnica. E os 87% é o quê? Está relacionado com como eu me sinto. E a forma como eu me sinto vai fazer com que o meu mundo externo seja o reflexo disso. Se eu me sinto incapaz, eu nunca vou dar o meu melhor aqui no Bom Dia News. Por quê? Por que eu vou dar o meu melhor? Não vão me ver mesmo? Não vão me dar uma oportunidade mesmo? Você já se autodenomina como alguém que não está preparado. Inferior, insegura, ou que o teu olhar incompetente é o teu olhar sobre você e não o olhar das outras pessoas. E o que acontece? Se o mundo de fora é o reflexo do mundo que está aqui dentro, eu tenho que trabalhar primeiro onde? Dentro. Mas e aí onde que estão as questões? Se a escola não ensina você a lidar com as suas emoções, se o exemplo que nós temos dentro de casa, de pai e mãe, nem sempre é o melhor exemplo. Por quê? Porque nós somos vítimas de outras vítimas. Quando eu olho, por exemplo, para a minha história, o meu pai, ele nunca na vida saberia o que é inteligência emocional e que ao invés dele me ensinar pelo modelo positivo trazido pela psicologia positiva, ao invés dele dizer, menina, para com isso, dizer, filha, esse não é o jeito correto de fazer. É porque ele teve a vivência e você não tem só a vivência. Aí, Aí vem a inteligência emocional. A inteligência emocional. Então, o que é que nós precisamos levar para as escolas? Existem estudos revelados hoje, feitos em Harvard, que a forma como eu olho para um aluno vai intensificar uma qualidade boa ou ruim que ele tem. Se chega um aluno dentro da minha sala de aula e digamos que esse aluno, alguém diga para mim assim, cuidado com ele é danado, ele malina, ele mexe nas coisas, ele não respeita ninguém. O meu olhar para ele vai ser um olhar negativo. A não empatia já entra de cara. E existe um efeito no nosso cérebro, que é o que nós chamamos de neurônios espelho, que a outra pessoa do outro lado, inconscientemente, percebe como que ela está sendo notada. Então, o que acontece? Eu vou intensificar de forma inconsciente um comportamento negativo. Só que o contrário também acontece. E aí, imagina que esse aluno é danado, é super, assim... é indisciplinado, mas aí eu começo a tratar ele de forma oposta.
vai gerar nele uma coisa que a gente chama de reciprocidade. O que é isso? Nossa, a tia Vanusa me tratou tão bem, até que eu ia mexer aqui nas coisas dela, mas eu não vou mexer não. Aos poucos, aquela criança ela vai tendo uma modelagem e o comportamento dela vai se modificando. Então, ao invés de você intensificar uma qualidade negativa, você fez com que ele tivesse uma virtude. E os pequenos ganhos vai fazendo com que ele veja que ele não é aquele aluno que foi criado. Então, isso é muito importante dentro de uma sala de aula, o professor ter essa sensibilidade, trabalhar a sua inteligência emocional, porque muitas vezes aquele aluno que chega bagunçando, gritando, desrespeitando, ele está dizendo, tia, olha para mim, eu estou passando abuso lá dentro da minha casa. Tia, olha para mim, lá dentro da minha casa eu estou passando fome. Tia, olha para mim, lá dentro da minha casa eu estou sofrendo agressão. Sem precisar falar. E é a forma da criança, por ela não ter o córtex pré-frontal desenvolvido, que é justamente a área do cérebro responsável pela cognição, falar, eu vou já falar para a tia Vanusa que ela vai me ajudar, a criança ela não tem essa percepção. Então, o que ela age de forma totalmente emocional. E o que uma pessoa sobre um forte impacto emocional faz? Bagunça, fala alto, grita, chama atenção, porque ele quer ser visto. Então, é por isso que é importante, Vanusa, a gente trabalhar a questão da inteligência emocional a partir da nossa casa, porque é onde é a raiz. Começa, uma criança, Vanusa, quando ela nasce, é como se ela tivesse um HD virgem sem nenhuma informação. Aí a forma como eu falo com ela, a forma como eu me dirijo a ela, a maneira como eu utilizo palavras, se são palavras de validação, se são palavras negativas, vai fazer com que ela cresça entendendo quem ela é. E é por isso que a gente precisa, porque até 12 anos de idade, essa criança ela está sendo tipo um Bluetooth, absorvendo tudo. Depois de 12 anos, precisa de uma terapia mais profunda, precisa às vezes de um psicólogo, precisa só um coaching não é suficiente, dependendo do tipo de situação que aquela criança vivenciou, que é onde entra dentro dos traumas, que aí já entra um psicólogo para trabalhar. Pronto. E aí a gente chama atenção para essa analista comportamental, porque ela faz um trabalho que vai até as escolas e lá não vai ser trabalhado os alunos, mas sim a família, no caso os pais, porque muitos às vezes entregam os filhos na escola, mas não querem ter a responsabilidade de fazer parte daquele contexto. Ou às vezes existe uma dificuldade muito grande. O seu filho até está sendo trabalhado com um comportamento até positivo, mas às vezes um da família, seja o pai ou seja a mãe, está totalmente distante do que seria realmente positivo para um filho. Por que eu digo positivo para um filho? Porque às vezes a mãe está trabalhando de um jeito, o pai está trabalhando de outro. Não existe uma comunicação na vida desse casal para que essa criança, para que esse jovem venha realmente ter a personalidade dele definida. Parece que todo mundo quer ensinar como é que o filho tem que ser, quando na verdade a vida dele é outra. Exato. Então assim, às vezes você quer colocar na vida do teu filho a tua vida, aquela vida que você não teve, ou talvez se sua vida não foi boa, a vida do teu filho também não tem que ser boa, porque isso acontece também mesmo que ele não queira, que ela não queira. Mas de uma forma involuntária também, às vezes, Exato, né? Porque assim, Vanusa, o ambiente, a gente costuma dizer que o ambiente sempre vence. O que significa dizer isso? Existem duas coisas no ser humano. Tem a genética, que é o que eu trago, eu herdo dos meus pais. Isso representa 40% de quem é a Ineide. E tem a epigenética, que é o ambiente no qual eu estou inserida. Se eu olho para o meu passado, eu não tenho como voltar no passado e mudar a forma como eu fui tratada, a forma como meus pais me viram, a forma como eles disseram, danada, capeta, não vai dar para nada. Eu não tenho como mudar isso. Mas hoje, quando eu olho para a minha realidade, para o que eu vivencio, se eu me apego ao passado, eu posso correr o risco de entrar em uma depressão, ficar sem esperança, sem sonho, dizer, eu já vivi tantos anos e agora eu vou fazer o que da minha vida? Então, o que é que nós precisamos fazer? Olhar para aquilo que te traz esperança. Então, eu tenho que criar um futuro. Qual é o futuro que eu quero? Então, é com base no futuro que eu quero que no meu presente, mesmo eu estando em um ambiente não tão favorável, não olhar para as circunstâncias, mas olhar em quem eu preciso me tornar para chegar lá, aonde eu preciso chegar, aonde eu quero estar.
Entende? Então, assim, quando eu começo a trazer isso muito forte, de forma como você trouxe, é involuntário o que os pais fazem. Tem pais que dizem assim, tudo que eu não tive eu vou dar para o meu filho. Ele vai criar um incompetente emocional. Ou se eu não tive, também ele não vai ser desse jeito. Ou não vai ser desse jeito. E isso é uma forma de você gerar um jovem que muitas vezes vai ser um inseguro. Porque, por exemplo, qual é o fruto de uma criança que foi criada tendo tudo sob as suas mãos? É a inconsequência. Ele vai acreditar que o mundo é perfeito e que tudo que ele quiser vai estar ali, diante dele. E não existe um mundo perfeito. Verdade. Somos organismos vivos, diferentes, e há uma medida para cada um de nós. Inês, quando você fala assim, a gente vai chegando à conclusão. Eu estava agora há pouco, antes de começar o programa, conversando com os colegas de trabalho. A gente sempre se comunica, eu acho muito legal isso. E a gente estava falando sobre algumas diferenças. Como a gente está sempre também se decepcionando. Seja no trabalho, seja na amizade, essa mentalidade do que pode ser perfeito é onde muitas vezes as pessoas se decepcionam. E essa palavra decepção, ela tem que existir na vida de todo mundo, inclusive dos nossos jovens, porque infelizmente a gente não vive numa nação onde tudo é perfeito. A gente sabe que existem situações adversas e a gente tem que aprender a conviver dessa forma para saber se comportar, para saber liderar, para saber vivenciar também no mercado de trabalho. Aí a gente sai um pouquinho de dentro da escola, onde eu sei que você faz essa base, e dessa base a gente vai para dentro das empresas. Porque gente, a gente poderia falar muito mais, mas só vai dar para você perceber isso depois, entrando em contato com a Inês, buscando mais dessas informações para você entender um pouco mais. Mas saindo da escola, a gente passa pela faculdade, onde você já está se preparando para ir para o mercado de trabalho. Aí é onde entra o grande gargalo. Porque se eu não tenho emoções inteligentes, quem eu vou ser dentro do mercado de trabalho? Você acabou de trazer a decepção. Imagine aquela pessoa que ele tem um mega power currículo. Então, ele aposta todas as suas fichas no quanto que eu sei. E por ele achar que ele é o sabichão e sabe todas as coisas, quando a Vanusa chega para ele, olha, mas não é aqui que coloca. Quem é que ela pensa que é para vir me dar ordens? Oxe, quem é que fulano pensa que é para querer me dar feedback? Tu viu como é que fulano está olhando para mim? Só porque está aqui há mais tempo do que eu. Ele não viu meu currículo? Então, essa pessoa acaba se tornando uma pessoa tóxica dentro do ambiente de trabalho. E a toxicidade dentro do ambiente de trabalho, como trouxe os pesquisadores dentro do livro, o poder das conexões, ela afeta o ambiente. Se eu sou uma pessoa que eu reclamo de tudo, que eu vejo tudo como um lado negativo e que eu quero os holofotes sempre em mim, eu vou ser uma pessoa péssima para estar trabalhando dentro do ambiente de trabalho. E vem de onde isso? Da criação. Os pais apostaram naquela criança em estudar no melhor colégio, fazer um melhor MBA, fazer um curso de inglês, fazer tudo. A criança não teve tempo para se desenvolver, relacionamentos socioemocionais, não teve relacionamentos sociais, a criança não teve lazer, não aceita a criança críticas. Não aceitou ser ensinada. Foi aquele pai que na escola, me explique a nota do meu filho, quando é o professor que tem que dizer o que é que houve com o seu filho. A nota dele, o rendimento caiu. Quando o pai delegou para a escola o papel que não era da escola, era do pai. Então, chega no mercado de trabalho, eu estou com esse problema em muitas empresas, né, Vanusa, porque eu faço recrutamento. Aí eu estou diante de um profissional com um currículo maravilhoso. A pessoa é contratada, passa em todos os testes. Quando dá 3 meses, a empresa me liga. Deu certo? Não. Aquela pessoa que você trouxe, aquele currículo maravilhoso, aconteceu isso. Não é nenhum e nem 2 casos. Mas não tem emprego. Tem e muito. Teresina tem muitas oportunidades. Mas nós estamos diante de jovens incompetentes emocionais, que eles ficam muito tempo se dedicando o seu tempo em coisas fúteis e eles não param para pensar o que é que eu ainda não fiz em relação a quem eu sou para ser o melhor daquilo que eu faço. Aí chega na fase adulta, dentro das empresas, altamente frustrado, criando situações muitas vezes que não são reais para ele. Para ele, porque cada pessoa cria a sua realidade. Sim. A nossa realidade é com base na minha vivência interna. Por exemplo, você falou também sobre a questão da frustração. O que é que leva uma pessoa a se decepcionar? É porque o ser humano, ele tem nós temos a tendência de criar expectativa no outro. Imagine, por exemplo, que eu mande um presente para você.
Se você é uma pessoa analítica, você vai olhar para aquele presente e vai dizer, ó, obrigada, Neide. Mas eu sou uma pessoa extrovertida, eu esperava um abraço, uma ligação. E Neide, mulher, tu mandou esse negócio para mim. Aí a Vanusa vai dizer, ó, obrigada. Ela não gostou? Ela gostou, mas a forma dela corresponder a algo que traz felicidade para ela é diferente do meu jeito. Se eu não tenho inteligência emocional, eu vou dizer, tá vendo? Só quer ser, só porque eu mandei uma coisa assim. Nunca mais eu dou um presente. Nunca mais eu mando nada para ela. Nunca então, mais. Vanusa, a nossa vida é envolto dessas coisas. Então, na verdade, para que a gente possa concluir um pouco, né, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, porque vai ter várias conversas assim, sempre com a Ineide aqui no nosso programa, porque eu acho que a gente só soma. Para a gente concluir um pouco, é interessante que esta pessoa que está lá na empresa, ou até mesmo, não só o colaborador, mas também o patrão, né, o líder. Porque muitas vezes, não é porque você está num papel de liderança que você não possa ter a opinião do outro, né? Exato. E não é porque você é o funcionário que você não possa também falar algo. Nós estamos vivendo uma época, e sempre vivemos, muito difícil relacionado a eu vou falar algo e vou receber algo. Principalmente, existe uma situação tão interessante que é cargos superiores. Por que as pessoas acabam, de uma certa forma, se perdendo em papel de liderança? Ego. Porque o ego tem que estar acima. Então, quando eu chego em um certo patamar e eu quero ser vista a todo custo como o melhor, só eu sei, só eu dou conta, e isso acaba fazendo com que eu me perco. Se eu não tenho inteligência emocional, Ninguém eu vou sabe ser um tudo o líder tempo todo, centralizador. Né? Não pode deixar que eu faça, porque ninguém faz como eu. Eu vou ser um líder que eu não vou ter diálogo, eu vou ser faz do jeito que eu estou mandando. E eu vou ser um líder que, ao invés de eu gerar no outro empatia e desejo de estar perto, eu vou gerar medo. Então, quando eu estou perto, as pessoas fazem, não porque querem e gostam, mas porque sentem medo. E o medo é uma das emoções mais perigosas para você ter sentido. E muitas vezes não é o medo da pessoa, do comportamento da pessoa, mas porque por trás dela existem superiores muito maiores que com certeza vão dar oportunidade de fala que não daria para o menor. A gente entra dentro de uma fala, a empresa é a cara do dono. Não adianta, você chega, por exemplo, dentro de uma empresa, olha, eu estou com um problema assim, 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 resolva com esses colaboradores. Mas eu preciso começar pelo gestor, pelo dono, a empresa é a cara do dono. É como se fosse uma torneirinha que você abre e ela vai respingando. Então, todo o comportamento do líder vai reverberar e quem está embaixo. Existe uma estatística trazida atualmente da Great Place to Work, ela diz o seguinte, que 46% dos pedidos de demissões das empresas, ele não está demitindo do cargo, ele até ama fazer o que gosta, mas ele está se demitindo do líder, porque o líder não tem capacidade de liderar pelo exemplo. Muito bom. Eu acho que a gente fecha aqui e não fecha aqui. Você vai entrar em contato com a nossa querida Ineide, tá? E você que está aí acompanhando o nosso programa vai poder segui-la através do Instagram dela. É sempre muito gostoso a gente estar com uma mulher inteligente, né, com uma inteligência emocional, uma mulher que tem vivência, mas mais do que vivência, que se capacitou para chegar até aqui. Então, vamos ver se a gente trabalha melhor a cabeça desses seres humanos, a gente possa levar mais informações para que eles possam ser melhorados, principalmente dentro do mercado de trabalho. Conviver nessa segunda casa é tão gostoso. Inclusive, né? Vanusa, no sábado eu vou estar realizando um treinamento, que é o dia inteiro de treinamento com foco nisso, na inteligência emocional. Tem uma empresa aqui de Teresina, uma empresa grande, que só ela comprou 15 inscrições para os colaboradores, porque essa empresa entende que ela investir no colaborador é investir na sua própria empresa, porque é os colaboradores que faz a engrenagem rodar. Verdade. Então, entre em contato com a nossa querida Ineide, aparecendo aí na telinha. Eu queria que você reforçasse o Instagram. Costa Ineide Master Coach. Obrigada, tá? Eu que